O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ordenou posicionar 2 submarinos nucleares mais próximos da Rússia, em resposta à retórica nuclear do ex-presidente russo, Dmitry Medvedev. Bem, e hoje Donald Trump ainda acrescentou, cito, "Estamos prontos para um conflito nuclear com a Rússia." Essa medida foi o auge da guerra verbal travada nas redes sociais. E, de fato, Trump ordenou que armas nucleares fossem apontadas para a Rússia, para que o Kremlin soubesse que está na mira. No entanto, essa notícia em si levanta a principal questão. Para que Trump precisa de tudo isso e por que um funcionário russo relativamente comum provocou uma reação tão forte de todo o presidente americano? E aqui os especialistas apontam várias razões. Uma delas é que Trump quer se mostrar mais duro e decidido na questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, quando os prazos já estão chegando ao fim. E outra razão é que Trump agora quer desviar a atenção do público americano das novas tarifas contra a Índia e a China, que ele prometeu impor já em 8 de agosto. Afinal, elas inevitavelmente vão afetar os próprios Estados Unidos. Então, por que realmente Trump decidiu responder aos russos com o deslocamento real de submarinos nucleares em resposta aos delírios alcoólicos de Medvedev? Vamos analisar isso juntos neste episódio. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 3 de agosto, segundo o calendário. A seguir vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, acho que você já ouviu essa notícia, por isso não vou me alongar muito nela e vamos rapidamente passar para a análise. Bem resumidamente. Medvedev, que anteriormente chamou as exigências dos Estados Unidos da América por um cessar-fogo de um passo rumo à guerra, ameaçou com um ataque nuclear em caso de escalada. Em resposta, Donald Trump mobilizou tropas para perto da Rússia, enormes submarinos desmascarando o blefe nuclear de Moscou. Apesar do caráter provocativo das ações dos Estados Unidos da América, o Kremlin até agora se abstém de uma resposta oficial, embora sempre haja de forma simétrica. Na maioria das vezes, o Kremlin provavelmente já teria respondido de forma similar, ameaçando com ogivas que supostamente estariam apontadas para a América. Agora está em silêncio. E agora os analistas americanos interpretam esse silêncio do Kremlin como um sinal de um jogo diplomático por parte de Putin, que provavelmente ainda não deseja uma escalada real com Washington. Enquanto isso, os comentaristas pró-Kremlin e os propagandistas da mídia russa zombaram da decisão de Trump, chamando-a de histeria e conversa fiada sem sentido. Como quem diz, não ligamos para os seus submarinos nucleares. Especialistas apontam que o principal objetivo da manobra dos Estados Unidos da América é pressionar Putin, que até agora não demonstrou disposição para fazer concessões na questão da guerra contra a Ucrânia. Se até 8 de agosto não houver progresso, Trump promete novas sanções e restrições comerciais, agora contra os aliados de Moscou. Nesse contexto, aquele que é considerado o principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev, que já se apresentou como reformador, ele cada vez mais parece uma figura marginal, buscando atenção por meio de declarações provocativas como essas, que, segundo rumores, podem estar relacionadas a maus hábitos pessoais. Lembro que no ano passado o jornal The Insider informou que as postagens mais desajeitadas de Medvedev nas redes sociais apareciam logo após novas entregas de uma vinícola toscana chegarem ao seu endereço em Moscou. Ou seja, insinuando que ele ficava bêbado e escrevia esses posts. Os boatos de que Medvedev bebe já circulam há mais de 10 anos e ficam cada vez mais fortes à medida que seus ataques se intensificam. Ademais, surgem imagens dele simplesmente adormecendo em diversos eventos oficiais. É evidente. Sob influência de álcool. O álcool pode explicar parcialmente sua transformação nesse tipo de bobo marginal do Kremlin, mas é mais provável que ele simplesmente deseje atenção. E Trump acabou de lhe dar essa atenção, mesmo tendo chamado Medvedev de perdedor. Ainda assim, Medvedev recebeu sua dose de atenção do presidente americano. Ou seja, a situação é que Trump anunciou a Putin um novo ultimato sobre a guerra na Ucrânia. Em resposta, Medvedev começou a falar sobre guerra com os Estados Unidos da América. Ele destacou que cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra, não entre a Rússia e a Ucrânia, mas entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Trump chamou Medvedev de fracassado, mas por algum motivo afirmou que os Estados Unidos da América usariam submarinos nucleares. E hoje ainda acrescentou que eles estão totalmente preparados para um confronto nuclear com a Rússia. Trump explicou que ordenou posicionar 2 submarinos nucleares em áreas apropriadas. Caso a estupidez, as declarações tolas e provocativas do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, se tornem algo mais sério,
Bem, tudo isso parece um pouco estranho e vou explicar por quê. Sabe, é até um pouco indecente que algum pequeno funcionário russo, que ainda por cima é alcoólatra, mesmo sendo um ex-quase presidente de um quase país, conseguiu provocar Donald Trump. Claro, Trump colocou esse Medvedev em seu devido lugar, mostrou que ele realmente pode agir, enquanto o principal alcoólatra da Rússia só pode espumar pela boca nas redes sociais. Mas se deixarmos de lado todas essas emoções, o presidente dos Estados Unidos da América permitiu-se mostrar irritado em resposta, como ele mesmo disse, às declarações nucleares vazias de Medvedev. O tempo decorrido não influencia as decisões tomadas na Rússia. Surge uma pergunta lógica. Por que Trump está se envolvendo em algo que ele mesmo chamou de declarações tolas e reagiu de forma tão dura e pública, o que intensifica a retórica entre Washington e Moscou e tem impacto? Vale lembrar que é justamente nesses dias que toda essa história com ameaças nucleares está se desenrolando. O enviado especial dele, Steve Witkoff, está em visita a Moscou e tenta negociar algo com os russos sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A ameaça de sanções e tarifas contra a China e a Índia ainda não surtiu o efeito desejado. O prazo final de 10 dias se encerra em apenas 5 dias, ou até menos que isso. Bem, pelo menos publicamente, Moscou não expressou preocupações e é justamente a reação pública que agora influencia a percepção mundial das ameaças de Donald Trump. Por isso, uma das possíveis explicações de por que Trump agiu assim em resposta ao que ele mesmo disse. As ameaças vazias de Medvedev são uma tentativa de se mostrar duro na questão da guerra russa contra a Ucrânia. Ao atacar Maria Netuknoho como jogador e, ao mesmo tempo, evitar uma confrontação direta com o verdadeiro poder no Kremlin, representado pelo ditador Vladimir Putin, ao mesmo tempo, sem mudar a política nuclear de fato dos Estados Unidos da América. Por que eu digo que o deslocamento de 2 submarinos nucleares não muda a doutrina nuclear real dos Estados Unidos da América? O fato é que, na verdade, os submarinos nucleares americanos patrulham os oceanos 24 horas por dia, 7 dias por semana, carregando centenas de ogivas nucleares e são capazes de atingir alvos na Rússia a longas distâncias. Portanto, essa realocação anunciada por Trump, na verdade, dificilmente muda alguma coisa. Ou seja, se chegar o momento em que for realmente necessário atacar Moscou com armas nucleares, não é preciso mover os submarinos, muito menos anunciar isso publicamente. Eles já estão totalmente prontos para o combate. E é aqui que chegamos a outro ponto. A escalada da retórica nuclear por parte de Donald Trump pode ser uma manobra tática de distração. E se for esse o caso, há uma grande vantagem para a Ucrânia e seus parceiros e uma grande desvantagem para a Rússia e seus parceiros. Em meio às ameaças de tarifas secundárias contra a China e a Índia por comprarem petróleo russo, que podem ter um efeito negativo até mesmo para os próprios Estados Unidos da América, as conversas sobre armas nucleares podem desviar a atenção do público. Vou explicar o que quero dizer. Ou seja, agora essas declarações de Donald Trump sobre o aumento da prontidão nuclear contra a Rússia podem ofuscar os problemas que podem surgir em breve, caso Trump realmente imponha tarifas secundárias contra a China e a Índia. Afinal, isso será um sacrifício em nome da honra dos Estados Unidos. Dizem que não se pode simplesmente ameaçar os Estados Unidos, então sim, haverá problemas no mercado de petróleo, talvez isso afete de alguma forma os consumidores americanos. Mas também dá para aguentar toda essa situação, porque é um confronto com a Rússia que de repente ousou, até mesmo na pessoa de Medvedev, ameaçar diretamente os Estados Unidos da América. Por outro lado, a criação dessas mensagens para a sociedade pode indicar que Trump realmente decidiu impor essas tarifas secundárias contra a China e a Índia. Afinal, Putin claramente não demonstra sinais de estar pronto para uma paz real, e Trump simplesmente é obrigado a agir agora, caso contrário, o próprio ultimato dele se tornará o próprio fracasso dele. De modo geral, especialistas garantem que, embora a retórica nuclear entre os Estados Unidos da América e a Rússia cause preocupação, até o momento não há uma ameaça real de confronto nuclear. As relações entre Washington e Moscou, embora tensas, estão longe, muito longe de um conflito direto. E o flerte com o tema nuclear nas redes sociais, por enquanto, não sinaliza uma escalada real. Portanto, aqui é preciso buscar as razões desse comportamento de Donald Trump justamente nas ações que ele anunciou. E nos próximos dias ficará claro se essa manobra tática do presidente americano vai funcionar. Por isso, aqui eu deixo reticências.
Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais a todos.